RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta segunda-feira, 19 de fevereiro. Abrir a conhecer os títulos. Central de Armazenamento de Energias Renováveis de Santiago entrará em funcionamento em 2028 e trará impacto na redução das tarifas de energia, afirmou o Primeiro-Ministro no lançamento hoje do projeto, financiado em 66 milhões de euros. Quadros da administração pública começam a ser capacitados sobre regras e princípios do Código de Procedimento Administrativo. Recrutamento de soldados para as Forças Armadas está agora sujeito a determinados perfis psicológicos e de inaptidão. Novas regras terão impacto no decréscimo do número de recrutas, diz Senfa. Bombeiros de Santiago aprendam técnicas para lidar com acidentes rodoviários envolvendo veículos elétricos. Nona White do Hawaii é a vencedora da etapa de kitesurf de Ponta Preta em femininos. União Europeia assina acordo com Ruanda sobre matérias-primas como estanho, tântalo e ouro. Notícias para conferir neste jornal, edição do Berto Santos. Muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. 66 milhões de euros é quanto vai custar a central de armazenamento de energias renováveis em Santiago, denominado Santiago Pumped Storage, que entrará em funcionamento a partir de 2028. O projeto foi apresentado hoje na cidade da Praia e a central ficará localizada na zona de São João, em Ribeira Grande de Santiago. No ato de apresentação, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva destacou que a nova central terá impacto na redução das tarifas de energia. Ailson Martins. Com o funcionamento da nova central de armazenamento de energias renováveis em Santiago, haverá um impacto maior nas tarifas de energia em termos de redução de preços, conforme destacou o Primeiro-Ministro. A capacidade de armazenagem e que, por sua vez, tirará esse condicionante da produção. E havendo mais energias renováveis, menos importação e menos exposição à alteração de preços internacionais, obviamente nós iremos ter um impacto maior nas tarifas, em termos de redução, quer para as famílias, quer para as empresas. Nós estamos a falar num horizonte de 2026-2030. Portanto, este projeto irá entrar em efetividade, em produção, em 2028. Qual é o montante específico para este projeto? É 60 milhões de euros. Ulisses Correia e Silva frisou que o financiamento do projeto provém do pacote de 246 milhões de euros da Global Gateway. A central de armazenamento de energias renováveis em Santiago ficará localizada na zona de São João, em Ribeira Grande de Santiago. O chefe do governo afirma que o projeto terá impacto nacional e local. Mas o impacto local, quando associado ao projeto da bacia hidrográfica de São João Batista, que está este casamento, mais uma vez, entre energia e água, que é um projeto para podermos viabilizar a agricultura, com impacto na economia, impacto na redução da pobreza. É um casamento perfeito. E Ribeira Grande de Santiago, não sei se foi por obra de Deus, mas está, de facto, bem posicionado para poder ter aqui um efeito transformacional muito importante e com impacto nacional. O estudo do projeto foi financiado por Luxemburgo. A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, sublinha que a central de armazenamento de energias renováveis em Santiago será uma potência para transformar o mercado de energia em Cabo Verde e futuramente acelerar o desenvolvimento do país. Realço a sua importância para o aumento da produção de energias renováveis em Cabo Verde e expresso a nossa satisfação da União Europeia e de toda a equipa Europa pelo resultado que alcançamos em conjunto e que permitirá colocar ainda este ano à disposição do Governo um total de 149 milhões de euros através de um acordo-quadro que abrange o financiamento deste e de outros projetos na área das energias renováveis.
Este acordo-quadro integra uma subvenção de 29 milhões de euros financiada pelo Orçamento da União Europeia, combinada com um empréstimo soberano do Banco Europeu de Investimentos de 120 milhões de euros. Os 149 milhões de euros que a União Europeia irá disponibilizar a Cabo Verde será emprego para o desenvolvimento das infraestruturas limpas, parques eólicos e solares e redes inteligentes. A Central de Armazenamento de Energias Renováveis de Santiago é financiado em 66 milhões de euros. A central ficará na Ribeira Grande de Santiago, entrará em funcionamento em 2028. O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública começou hoje a formar os quadros da Administração Pública sobre o Código de Procedimento Administrativo. A primeira leva de formação é destinada aos dirigentes superiores e intermédios dos serviços centrais sediados na cidade da Praia. O propósito é capacitá-los nas regras, princípios e regulamentos que constam do referido código, garantindo assim maior eficácia e eficiência da administração pública. Pormenores com Ernestina Lopes. Com a aprovação do primeiro Código de Procedimento Administrativo a 2 de outubro de 2023, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública identificou a necessidade de capacitação de dirigentes superiores e intermédios da Administração Central na Praia, conforme disse a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. Com efeito, não basta ter um código de procedimento administrativo, é necessário que todos os dirigentes estejam conscientes das regras e princípios que estão nelas consagrados, que é para poderem conformar a atuação da administração pública em face às regras constantes desse mesmo diploma. E com isso garantir maior eficácia e eficiência da administração pública. Como sabemos, toda a atividade administrativa está regulada até então em vários diplomas que estavam dispersos, e isto poderia ter como consequência alguma insegurança jurídica em relação às normas a serem aplicadas. Então, um dos objetivos também da aprovação do Código do Procedimento Administrativo é a uniformização de toda a legislação sobre atividade e organização da administração pública num único diploma. Conforme Edna Oliveira, o próximo passo será dado para formadores dos diferentes departamentos governamentais. Porque o que queremos é que a ação de capacitação seja contínua e permanente, e por isso, para além de estarmos a formar os dirigentes, vai haver uma formação específica para formadores dos diferentes departamentos que irão garantir então ações de capacitação ao longo do tempo. É para depois eles mesmos ministrarem dentro dos departamentos governamentais ações de formação, que poderão também estarão a ser colmatadas com formações por parte de entidades privadas. Existem institutos públicos que também ministram ações de formação. Portanto, a perspectiva é estender o máximo do conhecimento ao nível da administração pública. Os dirigentes dos serviços desconcentrados sediados nas ilhas de São Vicente e Santo Antão recebem na mesma formação no próximo dia 26 de fevereiro. O recrutamento de soldados para as Forças Armadas estará agora sujeito a determinados perfis psicológicos e de inaptidão. A nova tabela aprovada por portaria do Ministério da Defesa Nacional já se encontra publicada no Boletim Oficial e entra imediatamente em vigor. Para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Monteiro, as novas regras terão impacto no decréscimo do número de recrutas. Edneia Barros. A atualização da tabela de perfis psicofísicos e inaptidão trará ganhos para as Forças Armadas, na medida em que permite o desenvolvimento de um trabalho mais rigoroso, diz o chefe de Estado-Maior, António Duarte Monteiro. Irá nos permitir fazer um trabalho muito mais rigoroso. Fez-se constar desta tabela os valores antropométricos, a fazer referência entre a altura e o peso, portanto, recorrendo a índice de massa corporal, que irá determinar, portanto, o grau de obesidade das pessoas que podem ou não integrar nas fileiras das Forças Armadas. Estas tabelas servirão para as juntas militares para analisar determinadas patologias que são adquiridas e ou
agravadas no serviço militar enquanto os militares fazem a sua carreira. Ou seja, podemos estar a falar de questões de hérnias discais, tem sido um fator muito importante na determinação da incapacidade. E estas tabelas vão permitir com que as pessoas que sofrem de uma determinada patologia agravada no serviço ou adquirida no serviço não passem imediatamente para reformas, podem fazer serviços moderados. A par dos ganhos, a nova tabela traz desafios. O contra-almirante manifestou que as Forças Armadas têm estado preocupadas com a falta de adesão ao serviço militar obrigatório nos últimos anos e a aplicação da nova tabela poderá ter impactos na redução do número de admitidos. Desafios, tanto em termos de recursos humanos que temos que capacitar para poderem aplicar estas tabelas em devida forma, de forma mais eficaz e eficiente, não é? E também em termos de equipamentos. As inspeções são feitas de forma mais objetivas, com esta tabela devidamente aprovada, havendo efetivamente um recruta que apresenta uma determinada patologia, um determinado sinal, é colocado de lado para fazer então uma inspeção mais rigorosa e mais detalhada. Isto coloca certamente desafios, mas pelo menos vamos ter critérios muito melhor definidos e quando admitirmos um recruta para fazer o seu serviço militar, estaremos mais também tranquilos que ele tenha capacidade para efetivamente aguentar a carga física e outros exercícios. A implementação da nova tabela de perfis psicofísicos e inaptidão nada tem a ver com a morte do recruta Davidson Barros em outubro de 2023, esclarece o chefe de Estado-Maior. Segundo o timoneiro da instituição castrense, a nova tabela vinha sendo preparada desde 2022. O contra-almirante António Monteiro também deixou um apelo aos recrutas no sentido de comparecerem de forma massiva ao chamamento de dever militar nesta primeira leva de 2024, prevista para março. E ainda durante a entrevista à RCV e TCV nesta manhã, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas voltou a falar do caso da morte do recruta Davidson Barros em outubro passado, desta vez para reagir ao recurso interposto pela família que suspeita de negligência na morte do recruta. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas diz que a família está dentro do seu direito e que a instituição responderá se for chamada nas instâncias competentes. Numa altura em que o país começa a dar os primeiros passos em matéria de mobilidade elétrica, há que preparar todos os setores da atividade para a nova realidade. Uma dessas ações de preparação começou hoje com os bombeiros de Santiago a iniciarem um curso sobre como lidar com acidentes rodoviários envolvendo veículos elétricos. Uma ação que o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, enaltece porque, lembra o governante, lidar com acidentes envolvendo carros elétricos não é a mesma coisa quando as viaturas em causa são convencionais. Essencialmente esta é a questão. Uma primeira formação em Santiago e no SAL, onde a mobilidade elétrica já vai sendo implementada já temos muitos veículos elétricos, cerca de 100 a circular nestas ilhas, de modo que é importante que os bombeiros, neste caso da Ilha de Santiago, conheçam os veículos elétricos por dentro e saibam como manuseá-los e como proceder em caso de salvamento. Também o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Domingos Tavares, chama a atenção para a necessidade de os bombeiros serem dotados de conhecimentos que lhes permitam enfrentar com sucesso acidentes que envolvam veículos elétricos. E é nesse sentido que temos cá os formadores portugueses no intuito de fazer com que o pessoal compreenda a forma mais eficaz de manusear os veículos. Uma ação similar será também feita para os bombeiros do SAL, onde, à semelhança de Santiago, a mobilidade elétrica tem sido implementada com mais de uma centena de veículos. Esta formação de bombeiros sobre salvamento envolvendo veículos elétricos tem a duração de 2 dias e insere-se no projeto de mobilidade elétrica financiado pela União Europeia e pela Agência Alemã para a Cooperação Internacional.
Não é possível ter uma esquadra em cada zona. É assim que o ministro da Administração Interna responde à reivindicação dos moradores de Achada Grande Trás, na cidade da Praia. É impossível ter uma esquadra em cada zona do país, respondendo muito diretamente à sua questão, se é possível ter, e temos que também ter presente que uma esquadra acaba por consumir muitos operacionais em tarefas não policiais. E isto também não é o que se deseja. Nós queremos que os efetivos estejam livres para desempenharem funções na rua, funções operacionais. A cada infraestrutura temos que ter efetivos para cuidarem da infraestrutura, fazer os serviços, que, como eu disse, não operacionais. A ideia, diz Paulo Rocha, é reforçar as equipas de patrulhamento. Nós temos estado a implementar uma estratégia diferente, que é no sentido de reforçar as equipas operacionais no terreno, como aliás tem sido visto em toda a cidade da Praia, e estamos a trabalhar para fazer mais um reforço de equipes técnicas especializadas para este importante combate, que é para a segurança nas nossas cidades. Moradoras de Achada Grande Trás queixaram-se na semana finda da necessidade de uma esquadra policial na comunidade, constantemente assolada por atos de violência. Os principais beneficiários e parceiros do Propalop Timor-Leste para a governação económica, terceira fase, estão reunidos na Praia para a formulação de um plano de trabalho anual em cada país que integra o grupo. O chefe da unidade de gestão avança que a formulação dos planos de trabalho anuais foi desenhada para reforçar ainda mais a apropriação da sua implementação pelas instituições nacionais beneficiárias. E num processo inclusivo, dinâmico, com a nossa facilitação, começar por apresentar de forma global o quadro macroeconómico e aquilo que são as realizações e o caminho feito nestes domínios em Cabo Verde, mas também os desafios que as instituições continuam a enfrentar. Ricardo Godinho explica que os planos anuais contemplam ações específicas e adaptadas às necessidades regionais, nacionais e institucionais identificadas. Há 4 formas de ações. A primeira é desenvolvimento de capacidades, treinos, formações, quer de tipo académico, quer de tipo profissionalizante, com trocas entre pares também. A segunda é sensibilização, iniciativas de promoção, de consciencialização. A terceira é transformações a nível institucional e de reformas legais. E a quarta é a inovação tecnológica e o uso das TIC. Cabo Verde é o primeiro país a receber o workshop de formulação do plano de trabalho com vigência até 2026. O Propalop TL é financiado pela União Europeia e implementado pelo PNUD. Transformar o lixo em obras de arte. É com este foco que arrancou hoje na cidade da Praia a primeira oficina de arte de corações, ministrada pela artista plástica brasileira Cida Lima, a convite da primeira-dama. Débora Catiza Carvalho destacou o impacto que o projeto terá no rendimento das mulheres, para além do contributo para a conservação do meio ambiente. Reportagem da Maria José Macedo. Durante a oficina de arte de corações, 10 mulheres vão explorar diferentes técnicas artísticas, sobretudo a de esculpir corações em caixas de madeira. A formadora e artista plástica brasileira Cida Lima explicou o porquê da escolha de corações. Eu sempre trabalho com coração. Eu tenho 10 anos caminhando pela África, já passei por vários países e depois terei a oportunidade, na abertura, eu mostrei para elas, eu entrei no Museu Nacional de Arte de Maputo para fazer oficinas com corações. E a partir daí, porque eu acho que é um sentimento de afeto e de delicadeza que especialmente o povo cabo-verdiano tem. Andreia e Araci são 2 mulheres que já trabalham com artesanato e que esperam sair mais capacitadas após a conclusão desta ação de formação. É uma grande oportunidade para a gente sair com mais ideias de trabalho e está ajudando também no rendimento e para mostrar e ensinar outras mulheres.
Nós até esperamos saber aprender mais tio, para pôr coisas mais na prática, nem a trabalho, e também aprender de mim, porque sempre tenho vontade de horas que aprender para ensinar também. Eu trabalho com fibra de bananeira, desculpa, mas eu prefiro fibra de bananeira. A primeira-dama Débora Catiza Carvalho afirmou que é possível, com os resíduos, as mulheres terem uma fonte de rendimento e dar um contributo para a conservação do meio ambiente. Mostrar às mulheres que é possível, com os resíduos, nós termos uma fonte de rendimento, desde que sejam também peças com estética, mas também nós darmos o nosso contributo para a conservação do nosso ambiente. Temos falado imensamente das alterações climáticas, de preservar o nosso ambiente, mas temos é que agora ir à prática. E a prática é isso, são essas ações. Identificamos mulheres que já estão a trabalhar nesta área, por exemplo, a reciclagem do jornal, de caixas de fruta, caixas de vinho, sisal. O Centro de Design e Artesanato Criativo no Parque 5 de Julho, aqui na Praia, é o local onde decorre esta oficina, que tem a duração de 5 dias. Após a conclusão dos trabalhos, as formandas vão mostrar o que fizeram no dia 8 de março, através de uma exposição organizada pela Primeira-Dama para assinalar o Dia Internacional das Mulheres. E neste jornal vamos agora em direto à Ilha do Sal, onde o Moisés Évora acompanha a disputa na categoria femininos da primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf, que decorre na praia de Ponta Preta. Aliás, já terminou a prova e foi sagrada campeão a atleta do Haiti, Mona White. Moisés Évora, muito boa tarde. Foi uma disputa acirrada? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Sim, saímos de Ponta Preta há poucos minutos. Mona White, do Hawaii, assim é que está correta a informação, atleta do Hawaii, é que foi a vencedora da prova feminina, esteve na final com a francesa Capucine, naquilo que foi um espetáculo muito bonito, com ondas gigantes e toda a beleza feminina. Foram momentos de encantar, eu diria. As pessoas que acompanharam em Ponta Preta ficaram muito satisfeitas com o espetáculo. Mona White, como se sabe, é uma atleta que tem realmente uma força mental extraordinária. A prova disso é que ela já foi várias vezes campeã do mundo. Ela, por exemplo, na crista da onda, tem forças para ter, então, curvas que deliciam as pessoas que acompanham o espetáculo e, obviamente, a prova. Ela é fortíssima no que diz respeito a esta matéria. Estivemos, inclusive, a conversa com algumas pessoas que entendem de que maneira do kitesurf e afinam pelo mesmo diapasão. Enquanto que a atleta francesa Capucine, ela gosta também de ter um kite mais retilíneo, já não arrisca tanto, mas também é uma atleta de eleição. Então é assim, Mona White é a vencedora da etapa de Cabo Verde de kitesurf. Antes tivemos também a disputa do terceiro lugar e podemos adiantar que Camille, da Suíça, foi a vencedora. Ela esteve na água em competição com Charlotte, de França. Camille saiu-se melhor, então conquistou o terceiro lugar. O pódio então ficou assim: Mona White, Hawaii, Capucine, França, Camille, Suíça e Charlotte, de França. Recordamos também que Cabo Verde competiu com a jovem atleta Júlia Silva, ela que é filha de um lobo do mar, o Júlia Silva, que está na organização desta prova. Ela teve problemas com o seu equipamento, mas conseguiu chegar aos quartos de final. Agora vamos ter as provas wing ao longo da tarde e a Rádio Pública, como desde o primeiro momento, vai continuar a acompanhar. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Agradecimentos a Moisés Évora. Recordar também que Ayrton Cosolini sagrou-se ontem vencedor em masculinos da primeira etapa de kitesurf, desta etapa mundial. A etapa de Ponta Preta foi, portanto, vencida por Ayrton Cosolini, o cabo-verdiano.
Ainda na Ilha do Sal, participantes da modalidade de snooker dizem-se discriminados pela Câmara Municipal durante a realização de uma prova para apurar um representante do Sal num torneio na China. Queixaram-se da falta de apoio da edilidade, apesar de o esforço para promover e massificar a modalidade na ilha. Valdemar Almeida. A prática do snooker vem ganhando uma dinâmica muito forte com a realização de vários torneios em todas as cidades, localidades e bairros da Ilha do Sal. Recentemente, a Associação da Modalidade no Sal deslocou-se a São Vicente com um bom número de atletas para um torneio de intercâmbio, uma forma de massificar o snooker em Cabo Verde. Apesar de toda esta dinâmica, a modalidade não tem tido o apoio e atenção da Câmara Municipal, como afirma Nicolau Ramos, em representação dos demais praticantes. Eu sou um atleta, representa outros atletas, nunca tem nada a ver com a direção. Não te senti, mas não te discriminaste. A Câmara Municipal está afastada de nós. Este apoia todo tipo de atividade, inclusive Bisca, Mauril, com todo o respeito para quem que está a jogar aquela atividade lá, mas nós não queremos, para não sentir igual a tudo, atividade esportiva, e não te sentir discriminado, já não tenta tudo fora, casta, fala na Câmara, nunca tem conseguido, simplesmente, este tem ignorado nós. Fernando de Jesus foi o vencedor do torneio para a escolha de um representante para uma prova que terá lugar na China, cujos preparativos exigem algum esforço logístico e financeiro. O vencedor deste torneio estava para a China. O que é que não está a fazer lá? Não está a representar? E que a mim, que a outro, que aquele não está a representar Cabo Verde. Se a Câmara Municipal quer dar valor, se calhar não pode ponderar, se calhar o governo pode ter espiar o que é que está a passar ali. Porque num grupo que tem apoio, nunca tem apoio de Câmara, nunca tem nada, mas mesmo assim não está chegando a condições de ir para a China para representar Cabo Verde. Nicolau Ramos apontou 3 exemplos do descaso de promessas não cumpridas, como troféus, transporte e t-shirts. Nunca querer frente à Câmara, nunca querer falar mal de Câmara nem nada. Não querer, é só para a Câmara espiar nossa situação, para não ser igual a Bisca, Maurílio. Só que ele não quer. Ou se fazer 2 coisas. Ou este convida o jogador, o atleta, para não falar, para não discutir. Ou então, esta chama a associação, ou a direção, para consertar de um plano não tem um plano de atividade. Para apoiar a gente. A Associação de Snooker do Sal, depois da sua participação no Chinese Pool Highball, vai também fazer-se representar numa competição em África. Na atualidade internacional, a União Europeia assinou hoje com o Ruanda um acordo sobre a promoção de cadeias de valor sustentáveis para matérias-primas essenciais como o tântalo e o ouro. O acordo prevê o reforço do papel de Kigali na promoção do desenvolvimento sustentável e de cadeias de valor resilientes e foi assinado pela Comissária Europeia responsável pelas parcerias internacionais e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda. O memorando de entendimento prevê, nomeadamente, uma cooperação estreita entre os 2 blocos em 5 áreas fundamentais, começando pela integração das cadeias de valor de matérias-primas sustentáveis e apoio à diversificação económica e passando pela produção responsável destes materiais, entre outras medidas. Este modelo de cooperação vigora já em parcerias com a República Democrática do Congo, a Zâmbia e a Namíbia e é desenvolvido no âmbito da estratégia Portal Global. E o governo de Israel declarou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva persona non grata depois de ter comparado as ações do exército israelita em Gaza ao holocausto cometido pelos nazis contra os judeus. Na rede social X, ou X, antigo Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita anunciou que convocou o embaixador do Brasil em Israel para Yad Vashem, local simbólico que guarda a memória da ação dos nazis alemães contra o povo judeu,
que causou o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. A comparação do presidente brasileiro entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazis que exterminaram 6 milhões de judeus é um grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no Holocausto, escreveu Katz. Falando aos jornalistas na Cimeira da União Africana, na Etiópia, no fim de semana, Lula da Silva disse que o que está a acontecer na faixa de Gaza e com o povo palestiniano nunca foi visto em nenhum outro momento da história. Na verdade, aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus. O comentário atingiu um ponto sensível em Israel, um país estabelecido como um refúgio para os judeus após o Holocausto. Israel rejeita qualquer comparação entre a sua conduta na guerra em Gaza e o Holocausto. 13h30. Humberto Santos, vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição. Central de Armazenamento de Energias Renováveis de Santiago entrará em funcionamento em 2028 e terá impacto na redução das tarifas de energia, afirmou o Primeiro-Ministro no lançamento hoje do projeto financiado em 66 milhões de euros. Quadros da administração pública começam a ser capacitados sobre regras e princípios do Código de Procedimento Administrativo. Recrutamento de soldados para as Forças Armadas está agora sujeito a determinados perfis psicológicos e de inaptidão. Novas regras terão impacto no decréscimo do número de recrutas, diz Senfa. Bombeiros de Santiago aprendam técnicas para lidar com acidentes rodoviários envolvendo veículos elétricos. Mona White, do Hawaii, é a vencedora da etapa de kitesurf de Ponta Preta em femininos. União Europeia assina acordo com Ruanda sobre matérias-primas como estanho, tântalo e ouro. Edição e apresentação deste jornal a cargo de Humberto Santos, técnica Adão Brito e no apoio à realização a Jamila Carvalho. Às 14 teremos os títulos com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.